Se você tem redes sociais, acho que deve ter acompanhado a polêmica envolvendo o termo cringe, que para a geração Z define pessoas, coisas e atitudes que estão fora de moda. Sabe o que é cringe? Eu sei o que é cringe, porque eu sou jovem. E como é que você sabe? Porque eu pesquisei. Não, tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. Jovem não pesquisa gíria, mulher. Ai, é verdade. Mulher, você fala em boleto. Eu falo. Você bebe café, Eu você bebo. pede litrão no bar. Eu peço. Tá tudo errado. Não. Com uma lista de comportamentos apontados pela geração Z como cringe, os millennials, geração anterior à geração Z, partiram para o embate, que rendeu vários memes e vídeos que circularam na internet. Eu queria saber como é que a gente leva em consideração a opinião de uma geração que não toma café da manhã. Pra eles é bestagem. Café da manhã é bestagem. Igual é falar de boleto. Por que eles não gostam de falar de boleto? Porque eles não têm boleto pra pagar. Mas será que esse conflito entre gerações é novo? É pegando carona nessa discussão sobre o que é cringe que o Conexão UFPE de hoje fala sobre o conflito de gerações. Eu sou a Ariana Pacheco e converso sobre esse tema com os professores Siddhartha Soria e Silva, do Departamento de Sociologia da Universidade, e Perry Scott, que é do Departamento de Antropologia e coordenador do grupo de estudos chamado FAGES. Família, Gênero e Sexualidade da UFPE. Siddhartha, existe uma tendência de classificação e nomeação das gerações. Então, fazendo um resumo aqui para a gente, o que é que se define e se entende como geração? Então, Ariana, sempre que a gente vai discutir essa questão de geração, a gente acaba sendo levado a conversar sobre isso, motivado por algo que vem normalmente colado junto com esse tema, que é o do conflito de gerações, né? o confronto de gerações. E não raro, até por conta de alguns fatores históricos aí que a gente pode elencar aqui ao longo da conversa, você tem sempre, ou quase sempre, colocada a questão do conflito de gerações em relação à geração da juventude, né? O que é considerado jovem. Bom, então a noção de geração é uma construção social, em primeiro lugar, né? Não existe um dado da natureza, sim, é um dado da natureza que nós nascemos, crescemos e vamos envelhecendo ao longo do tempo, cumprindo o nosso ciclo natural de vida. Agora, já essa ideia de agrupar pessoas por faixas etárias, aí já tem um componente, já tem uma mediação que é de natureza cultural, é social, é historicamente localizada. Eu lembro, se não me engano, enfim, é Balzac, né, que fala das balzaquianas. Ali você tem um corte que depois vai ser usado para denominar uma geração, né, de mulheres. Aí você tem a questão da idade como uma referência suposta para a gente, quer dizer, supostamente a idade levaria as pessoas que têm aquela idade ou que compartilham a idade a terem certas posturas similares em relação a uma série de aspectos da vida, né? Mas exatamente por conta do fato de que não deixa de ser, enfim, uma coincidência, por exemplo, que eu compartilho a mesma época e os mesmos valores, aquilo que está acontecendo com pessoas que têm a mesma idade que eu, que haja uma certa similaridade, né, de pontos de vista, embora a gente tenha que incluir aí vários outros componentes, né? Falar de geração tem que ser complementar, você tem que complementar com corte de raça, com corte racial, étnico, com corte de sexo, de gênero, né? Com corte social, socioeconômico, de renda, de classe social. Então, em princípio, a gente teria que a noção de geração é uma elaboração cultural, né? Que depois a gente pode comentar aqui, vai ter um componente político aí também, questão de poder, de controle, de disciplina, né? Então, o que é o jovem, como é que o jovem deve se enquadrar na sociedade, enfim, brasileira, ou qualquer que seja, como é que a noção de jovem vai sendo pensada e repensada ao longo das décadas. Então, uma coisa é o modo como o jovem é considerado hoje,
E outra coisa muito diferente é como o jovem era considerado nos anos 70, 60 do século passado. Perry, recentemente a gente viu um embate entre duas gerações, né? A geração Z, composta por pessoas, se a gente, claro, for levar em consideração a faixa etária, que nasceram entre a segunda metade da década de 90 e o ano de 2010, e os millennials, que é o pessoal que nasceu entre o início dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90. Um conflito de gerações como esse que a gente assistiu é uma novidade ou vem se repetindo ao longo dos anos? É uma coisa que se repete, mas modifica bastante com a passagem do tempo. Eu acho que, como a gente estava ouvindo Siddhartha ele estava mostrando para a gente que tem vários aspectos de gerações, que gerações podem ser certos tempos na história em que o contexto histórico termina mudando como as coisas são, e as gerações pode ser a relação entre pai e filho, entre pessoas de uma mesma família, pessoas de um grupo de parentesco mais amplo. Então, se a gente vai olhando historicamente, o conteúdo do tipo de conflito que pode se dar vai mudando de acordo com os tempos históricos, de acordo com as convivências. A gente tem uma coisa que eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo, processos em termos dessas mudanças que vale a pena destacar. Eu acho que foram primeiro colocados com clareza por vários autores, tem sociólogos, tem antropólogos. Eu normalmente me refiro primeiro a Margaret Mead, que mostrou que o conflito entre as gerações mudou significativamente a partir da descoberta da primeira bomba nuclear. Na Segunda Guerra Mundial, quando soltou essa bomba, e todo o mundo percebeu que o mundo pode acabar logo, é uma coisa problemática, terminou dando uma mudança em termos da ênfase das relações entre as gerações. Se antigamente você tinha a geração mais velha, tem um conhecimento de como as coisas funcionam, organizam as coisas, é muito respeitado pelo seu conhecimento sobre as práticas, sobre como fazer as coisas, como foram os ancestrais deles. Então, você tinha um respeito pelas pessoas mais velhas como quem carrega a cultura. Mas quando a cultura, de repente, fica como possivelmente sendo eliminado rápido, e dependendo do que vai acontecer tecnologicamente, você começa a ter uma diferença em termos do que é autoridade e conhecimento na sociedade, onde a tecnologia interfere com muito mais força do que interferia antes, e até o ponto de fazer com que os jovens que têm um domínio das tecnologias que estão sendo introduzidos, que muitas vezes os velhos não conseguem acompanhar tão bem, começam a ter quem carrega uma certa autoridade devido ao seu conhecimento mais tecnológico, ou pelo menos a habilidade de lidar com as coisas que a tecnologia traz. Aí ela mostrou que as sociedades vão mudando. Antigamente era essa coisa de respeito pelas tradições que os velhos carregam. A gente tinha gerontocracias, onde os mais velhos é que conseguiam mandar em tudo, né? Hoje em dia, claro que a gente tem evidentes coisas que têm a ver com a acumulação de poderes em muitas pessoas mais velhas, pessoas que têm recursos, têm posições de autoridade, mas em termos de conhecimento em relações entre as gerações, os jovens conseguiram ganhar muito mais espaço por causa do domínio de novas tecnologias que muitos dos mais idosos não têm. Então, a gente tem essas mudanças que vêm ocorrendo de acordo com os tempos históricos, né? Se você pergunta de que geração sou eu, né, eu diria que eu sou da geração de 68. A geração de 68 que quase todas as pessoas, como o Siddhartha estava dizendo, que são de uma mesma faixa etária, lembram de um tempo histórico. Então,
Eu me refiro a protestos contra o uso de força, protestos contra guerras, tendência de procurar uma outra forma de viver mais alternativa. Eu sou da geração de 68. Eu nasci em 48. Quer dizer, parece que a gente se diz da geração quando a gente estava em plena juventude, ou iniciando adulto. De alguma forma, todo mundo quando diz que é de uma geração X, Y, pode ter a ver com um tempo de nascimento, mas tem muito mais a ver com o tempo de ter uma consciência sobre como as coisas são. Quando eu estava jovem, a geração anterior, histórica, né, era a geração do baby boom, isso nos Estados Unidos. O baby boom era porque todo mundo voltou da Segunda Guerra Mundial e começou a ampliar as famílias, porque as pessoas voltaram a estar juntos e nasceram um bocado de jovens logo depois da guerra, quando estava criando um certo otimismo. Aí deu um boom no número de pessoas, aí isso foi tratado como um certo grupo geracional que, vamos dizer, antecedeu a minha. Então, geração vai mudando de acordo com as nossas referências. Tem série de outras coisas sobre diferenças, mas sua pergunta, se existia sempre um conflito de gerações, existe, mas as coisas sobre o que você pode ter, sobre as quais você pode ter conflitos, são as mais variadas possíveis, e os conflitos variam muito no que apresento para a gente. Às vezes são conflitos que trazem coisas muito positivas, e outras vezes conflitos que trazem coisas negativas. Olha, inclusive eu queria comentar um aspecto bem interessante dessa fala do Perry a respeito do significado simbólico, né, que de repente adquiriu e caiu como uma bomba sobre toda a humanidade, a questão do holocausto nuclear, né? Então, a juventude, o modo como ela é concebida sociologicamente, antropologicamente, culturalmente, sofre uma modificação importante a partir desse fato e da sucessão a trajetória histórica que vem depois da Segunda Guerra, pós-guerra, não é? Em que o jovem, ele, durante muito tempo, ele era considerado a geração jovem, né? A juventude era considerada um objeto, não só de estudo, como um objeto de enfrentamento no sentido de ser uma questão social. O que fazer com o jovem? Então, você tinha a concepção de jovem, que era uma espécie de adulto incompleto, que estava no processo de formação. Tem várias coisas que podem ser conversadas nessa chave aí. E aí eu chego na tua questão inicial, Ariana, do conflito de gerações, inclusive de segmentos ou das gerações jovens, né? Então você tem um jovem, tem um muito jovem, tem um adulto jovem, que é o fato de que a juventude ela passa a ser considerada agora sujeito, não apenas objeto, né? Então o sujeito, ele tem autonomia, ele tem lugar de fala, ele tem direitos. Então a gente está falando de sujeito de direitos. Aí vem todo esse movimento no sentido de assegurar, né, os direitos do ser humano desde a tenra infância, Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, para ficar no caso nosso, e do jovem como alguém que já pode ser considerado alguém que tem o que dizer. E a gente vê isso claramente, inclusive no nosso momento, né, atual, né, você começou a falar do cringe, né, inclusive, né, eu tenho 2 filhos, e um deles estava explicando que é cringe os adultos falarem cringe. Então, isso é cringe. Né? Adulto não pode se apropriar dessa palavra, né? Do tipo, então passou a ser cringe, falar cringe, desde que você, dependendo de quem você é, né? Então, o que é isso? Isso é uma ânsia de autonomia, é uma ânsia de colocar sua voz, né? Então, meu filho tem 12, eu tenho uma filha de 24, e se você for olhar a moçada que está nas redes sociais aí, Twitter, enfim, todas as redes sociais, o que você vê é isso, você vê uma gritaria, uma multidão querendo falar e querendo se expor, querendo externar sua opinião e tudo. Isso eu acho que reflete essa noção desse deslocamento meio do jovem, da posição de ser alguém que era um objeto, fica quieto, que os adultos estão na sala, os adultos estão falando. Aquilo que era característico dos nossos pais, né, das gerações anteriores, né, das gerações passadas. E agora o jovem tem lugar, ele fala, ele é emancipado relativamente ou sociologicamente nesses termos, né? Vocês trouxeram aqui para a nossa conversa, né, como um divisor de águas, a questão da Segunda Guerra Mundial e da tecnologia nuclear, que é quando acontece uma
ruptura, né? Quando a juventude assume um protagonismo e a sociedade começa a perceber a impermanência das coisas mesmo. E desde esse momento até hoje, o ritmo do avanço tecnológico vem acelerando cada vez mais. Novas tecnologias surgem em um espaço de tempo cada vez mais curto. E aí, nesse sentido, Perry, a gente pode esperar que as diferenças entre as gerações fiquem cada vez mais diluídas, que a distância entre as gerações ao longo do tempo vá diminuindo? Eu não sei se tem uma direção previsível sobre isso, se você pode dizer que fica mais próximo ou mais distante com a passagem do tempo. Porque uma coisa que está muito em voga e que até eu acho extraordinariamente valioso é o uso o termo estamos no antropoceno, né? Porque era pleistoceno, esses tempos geológicos onde tudo ficava igual, nada mudava muito, e agora a gente está no antropoceno. A gente está falando, talvez, o nosso conhecimento tecnológico, que vem para mudar como é a nossa vida cotidiana, e vem para mudar as relações entre gerações, mas ele vem também para alterar as relações dos humanos com a natureza. Então, é uma consciência ecológica que veio junto com isso. Isso é interessante porque faz com que, se você tem um domínio de um conhecimento tecnológico, não quer dizer necessariamente que você vai criar alguma coisa que é mais positivo. Então, a tecnologia, o conhecimento, né, entra um pouco nessa forma em que a gente pensa o mundo como um todo. Basicamente, eu diria, para o aprendizado de novas tecnologias, a gente vai continuar, com toda probabilidade, tendo possibilidades de aprender as tecnologias mais rapidamente entre as gerações mais jovens, né? Mas eu não acho que vai haver um aumento de um conflito ou uma diminuição de um conflito, simplesmente pela questão tecnológica. Eu acho que isso é simplificar as coisas. Algumas coisas tecnológicas vão unificar as pessoas. Eu não sei se quando um pai pergunta ao filho como que eu faço essa coisa no meu celular, eu não sei se isso está dizendo que agora o filho tem mais autoridade, porque ele tem o domínio dessa tecnologia, ou quer dizer que deu pelo menos uma oportunidade para aproximar os dois para alguma outra terceira finalidade, que comunicar com alguém com o celular usando alguma coisa, algum dispositivo que alguém não conhece tão bem quanto o outro. Então, ele pode unir, ele pode separar. E depende muito de como é vivido por cada conjunto de pessoas em lugares diferentes. Inclusive, a nossa própria percepção do que é geração depende do contexto que a gente vive. Há alguns anos, há uns quase 2 décadas, a gente estava muito interessado nos jovens, numa pesquisa, foi bom como o Siddhartha falou, ver um objeto de estudo. Juventude sempre é um objeto de estudo, sempre é um objeto de preocupação, sempre é um aspecto de o futuro, né? A gente pensa no nosso futuro pensando na juventude. Como é que essa juventude é diferente? Então, a gente fez uma comparação em 3 continentes diferentes. Na África, em Zâmbia, em Vietnã e aqui mesmo no Brasil. A gente tentava saber como as nações tratavam o que era a juventude e quando a juventude terminava. A gente, aqui no Brasil, terminava sendo muito parecido com o que as instituições multilaterais chamam de juventude. Lá para entre 25 e 30 anos acaba a juventude. Quando se falava sobre juventude na África, na parte sul na África, na parte mais ao sul, que é onde fica a Zâmbia, estava morrendo muita gente de AIDS. Ainda era um grande problema, como continua assim. Mas isso queria dizer que muita gente perdia os pais.
E se você era logo visto como capaz de cuidar de um filho, você ia herdar uma série de outros filhos. Então, a juventude, não, eu ainda estou jovem, ainda não posso tomar a responsabilidade de adotar os filhos de alguém que ficou órfão, né? Então, os filhos órfãos de alguém que morreu, né? Então, sempre a faixa chamada de juventude ia para 40 anos. E a mesma coisa também acontecia em Vietnã, mas por uma razão totalmente diferente. Juventude ia até 40 anos, por quê? Porque os comitês de juventude se perpetuavam com as mesmas lideranças dentro da organização política de Vietnã. Então, os coordenadores das associações comunitárias eram todas pessoas que tinham acima de 40 anos, e eles não admitiam deixar de ser jovens, deixar de ser liderança. Então, puxou a ideia para juventude vai até 40 anos ali. Então, faixa etária, lugar de conflito, a coisa varia muito. Siddhartha, na nossa sociedade, da forma como ela vem funcionando, até por esse interesse e valorização cada vez maior da juventude, é natural que uma geração mais jovem sempre se sobreponha à outra? Então, Oriana, inclusive eu acho que essa questão tem a ver um pouco com, pelo menos, um aspecto da que você fez agora mesmo ao Perry, né? E outra coisa, né, gente? Eu faço algumas considerações aqui, mas sempre em caráter temerário ou precário, porque eu estou fazendo generalizações, né? E a gente tem que tomar cuidado com as generalizações, como bem lembra, por exemplo, o Perry, quando traz aí a experiência da pesquisa e do modo como o mesmo fenômeno ele vai se refletir diferentemente, dependendo do contexto nacional, econômico, sociopolítico, ideológico, cultural, etc. Mas o fato é o seguinte, daquela conjuntura, né, dos anos 50 até o fim dos anos 60 do século passado, em que o jovem era um tutelado, até o momento em que ele deixava de ser jovem e virava adulto. Com os anos 60 e de lá para cá, né, você tem essa mudança no modo como vai se concebendo o jovem, ele vai buscando autonomia. Então, se a gente pensar, por exemplo, no protagonismo, porque falar de autonomia é falar de protagonismo, ou de vontade de ser protagonista, né, de ter voz, de não apenas calar a boca e escutar, até o momento que você deixa de ser jovem, aí pode falar, né, quando você vira adulto. Isso fica no passado. Então, em 68, você teve um protagonismo juvenil, estudantil, muito forte, né, nas rebeliões de 68, que sacudiram a Europa, os Estados Unidos, inclusive no protesto contra a guerra do Vietnã, movimento hippie, movimento contra a cultura, aquele questionamento da lógica familiar burguesa, vitoriana, aquela coisa com o papai sabe tudo em cima, a mamãe é rainha do lar, e os jovens ficam quietos no canto deles. Então, isso fica para trás, o jovem ele vira protagonista, vai virando protagonista progressivamente. Então, vê, aquele processo, ele vai levar, por exemplo, alguns a discutirem uma glamorização da juventude. Então, aquelas figuras icônicas do cinema, das artes, né, do próprio heroísmo, né, a rebeldia estudantil, a rebeldia do jovem, como um contestador. Então, isso, né, tem um primeiro impacto no sentido de ser uma contestação ao sistema social, ao status quo e tal. Mas depois você vai tendo isso sendo assimilado pelo próprio sistema comercial, econômico, capitalista, e isso vira artigo de consumo. Então, a juventude ela passa a ser esvaziada, eu falo do ponto de vista, né, das empresas, da publicidade, enfim, dos formadores de opinião. Ela vai sendo esterilizada no que ela tinha de rebelde. A gente pode voltar a esse ponto, porque nunca é uma esterilização total, evidentemente, é uma tentativa de você tirar o componente disruptivo que tem na juventude e valorizar aquilo que pode ser vendável. Então, a juventude ela vira moda. E aí ela invade nesses termos o espaço da geração madura, a geração adulta, e aí você tem esse movimento que aí envolve a questão estética, a questão, né, da imagem, de você buscar eternizar a juventude em você. Então, você tem toda uma indústria gigantesca que está estruturada em cima disso. Né? Você agora, né, ser coroa, ser velho, é um negócio que não está com nada. Você tem que tentar estender a sua juventude,
Fala, Perry. Eu tenho uma colega, a antropóloga Gita Debert, que trabalhou muito essa questão da construção do idoso ser uma construção sobre o ser jovem. Eu pensei, quando ela me falou, eu vou estudar asilos e idosos deve ser muito ruim, vai ouvir falar sobre as doenças, sobre as dores, sobre os remédios que usam. E elas, não, é o lugar mais alegre do mundo, e todo mundo pensa que voltou a ser jovem, não tem mais responsabilidade sobre alguns filhos, agora estão vivendo o que queriam viver. As pessoas, às vezes, também têm os não asilados, né? Era uma construção também em que os idosos já tinham construído um patrimônio que era de interesse também da economia. Então, os promotores de viagens, passeios, eu vivi a vida toda juntando essas coisas. Eu não vou deixar passar para os jovens. Eu vou viver como jovem e vou aproveitar das coisas que tem. Então, a gente tem uma espécie de briga que vai ali, mas é exatamente esse ponto que você está mostrando, que de qualquer jeito é o idoso dizendo, mas porque eu ainda sou jovem, de alguma forma, né, a gente tem uma situação onde a gente supervaloriza a juventude, né? Então, isso é interessante, porque a parte agora da construção do idoso. E aí, Perry e Ariana, você tem esse movimento e ele é forte, e aí, dependendo do corte do gênero, se você introduz esse corte, você pode ver que em sociedades machistas isso pode ser algo particularmente pesado para as mulheres. Então, a gente está falando da ditadura da beleza, porque aí a juventude é sinônimo de beleza, de vivacidade, de virilidade, daquilo que é belo. E aí isso gera uma prisão também, inclusive para o próprio jovem, que aí acaba, né, você tem esse movimento aí de perenização, eternização da juventude, e aí as pessoas vão se dando conta de que você tem limites para isso. Então, a figura aquela do tiozão da suquita, né, a gente vai se dando conta, poxa, mas é um ridículo que ele está ali participando de um ambiente que, obviamente, ele está fora, mas ele está forçando a barra, pinta cabelo, não sei o quê, estica a pele, até que você tem movimentos de arrumação nesse fenômeno. Caso, por exemplo, de mulheres na Europa que já querem se libertar desse peso que acabou sendo depositado sobre ela, sociológica e antropologicamente falando, de você ter que ser jovem para sempre. Fala assim, não, eu não quero. Como o Perry falou. Mas aí, Perry, eu exploro um outro aspecto disso que você está falando. Eu quero acrescentar um outro elemento. Da pessoa que depois de uma certa idade, e isso também já vira movimento também, politicamente motivado, socialmente, culturalmente, de você se libertar disso. Fala, eu tenho a idade que eu tenho, eu quero curtir, e não tem nada de errado em eu ser cinquentão, sessentão ou quarentão. Então, é um movimento no sentido de romper com aquilo que a indústria, porque você tem sempre um movimento econômico, de publicidade, movimento de propaganda, movimento de construção dessa hegemonia da imagem, etc. Aí eu queria só fechar, Ariana, em relação a essa questão das distâncias entre as gerações, comentando um ligeiro aspecto, que é o seguinte: as tecnologias, a gente estava falando um pouco aí sobre tecnologia, as tecnologias elas têm um potencial nivelador no sentido de facilitar a comunicação, desconsiderando em princípio, embora a gente não possa fazer isso totalmente, das bolhas, né, enfim, dos fatores de distorção que as redes sociais representam e possuem, né, que fazem parte da estrutura delas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: comparando com a época em que eu era jovem, com a época em que Perry era jovem, os jovens de hoje, eles ficam online 24 horas por dia em contato com outros jovens. E isso é uma novidade histórica em relação às gerações passadas, em que você tinha momentos específicos do dia e da vida que você ficava em contato com outros jovens. Então, você tinha um fluxo muito grande intergeracional, de pais para filhos, para avós e tal. É claro, tinha o intrageracional, de jovem para jovem. Mas hoje a tecnologia permite que você fique praticamente online o tempo todo,
trocando impressões, etc., com os jovens. Então, esse, em princípio, eu vejo como um fator que pode, como é que eu diria, delimitar a geração de uma outra, mas que, por outro lado, isso não é uma lei, né? Não é algo que deve ou vai acontecer. Você pode também, você tem outro lado, o lado em que os adultos vão entrando no mundo das redes, vão se aclimatando, até porque esses jovens que estão nas redes, que nascem na tecnologia, eles vão envelhecendo também. Nós, em alguma medida, eu, em alguma medida, pego um pouco disso. Então, eu entro nas redes e tal, e aquela coisa. Então, você vai impregnando as redes, inclusive o que leva alguns a falar, não, mas é cringe o adulto entrar aqui e ficar falando de cringe. Mas, seja como for, existe a possibilidade de você reoxigenar essas trocas no plano intergeracional. Porque, querendo ou não, o fato é que tem pelo menos uma diferença entre a geração mais velha e a geração mais nova, que é o tempo de vida. É claro que o tempo, por si só, ele não garante conhecimento, ou sabedoria, ou serenidade, ou equilíbrio, ou bom senso, mas é um fator necessário. Não é suficiente, mas é necessário. E os jovens têm a ganhar com isso. Por outro lado, os adultos, né, para usar aqui os termos clássicos, né, os adultos têm muito a ganhar com a energia juvenil, com as impressões que chegam. O jovem agora, ele adquire as capacidades de fala, de se comunicar, de se expressar mais cedo. Então, você pode conhecer mais cedo aquilo que corresponde à visão de mundo dele, etc. Então, acho que você tem uma história em aberto aí para ser escrita. Siddhartha, a gente vem falando aqui no programa sobre a facilidade dos jovens com as tecnologias, porque é fato que essa juventude tem mais habilidades tecnológicas do que as gerações anteriores. Então, nesse sentido, levando em conta esse aspecto, qual o impacto da entrada desse jovem na vida adulta e, consequentemente, no mercado de trabalho? Bem, eu acho que isso representa um desafio, por exemplo, para o sistema educacional, para o sistema de qualificação, né, que é a antessala depois da atuação profissional, né, de quando o indivíduo ele vira agente econômico. E isso, né, se a gente não considerar, e devemos considerar, especialmente numa sociedade como a brasileira, que o jovem, muitos jovens, dependendo da classe social, ele já entra na vida econômica enquanto jovens, e já tem responsabilidades adultas, entre aspas, por assim dizer. Mas, por outro lado, em algumas áreas, por exemplo, você tem o domínio de tecnologias mais rápido. Então, os jovens, eles, né, dependendo da geração, eles têm mais facilidade para poder dominar certos instrumentais e ferramentas, e muitas vezes, por exemplo, em cursos de tecnológicas, né, você tem algumas discrepâncias ali, porque ele já chega sabendo de muitas coisas. Agora, eu chamo a atenção, Ariana, para a necessidade da gente não, como é que eu diria, fetichizar isso nos seguintes termos. Esse nosso jovem típico ideal aqui que a gente está falando, ele tem mais facilidade, mais habilidade para manejar as ferramentas, mas ele também pode ter muitas dificuldades para poder dominar outros tipos de ferramentas, as tecnologias que eu chamaria de sociais, a questão da oralidade, a questão... Porque, veja, é uma juventude que ela é mais visual, ela é mais audiovisual do que propriamente textual. Então, isso representa um desafio da gente, para nós que somos educadores, no sentido de fazer chegar a algumas discussões, despertar alguns temas e discussões, né, junto com o alunado, junto com a juventude, né, porque ele já começa a significar o mundo de um modo diferente, ele tem menos prática, menos costume de ler e mais de ver conteúdo, ele é do YouTube, né, do TikTok, etc. Só queria mencionar um pouco sobre essa questão de como é que vai ser quando entra no mundo do trabalho, o mundo do trabalho está sendo modificado pelas qualidades da tecnologia que é conhecido pelos jovens, está conhecido por alguns mais velhos, mas essa questão do controle dessas tecnologias está sendo feito num processo que a gente também tem que as profissões viram mais instáveis também, viram mais fluidos, mais líquidos. Você passa um tempo em alguma coisa, depois vai para outra, um pouco como você vai trocando de rede no celular, vai primeiro falando com um, de repente está falando com uma pessoa em outro lugar. Então,
essa noção, como é que vai ser quando é adulto, o mercado profissional vai envolver uma compreensão de como isso pode ser estruturado também economicamente. Então, a gente tem a mudança da economia em função dessa mudança de domínio de tecnologia para pessoas que estão entrando em vagas que são muitas vezes criadas por eles, porque eles perceberam alguma coisa que poderia ser importante. E a gente vê isso muito, né? Está sempre tentando mostrar que quem é que conseguiu driblar as dificuldades dentro do Covid e como é que algumas coisas foram inventadas que deu possibilidades para algumas pessoas achar um nicho. E isso com a própria tecnologia visual. Eu imagino agora, nós, professores, a gente tinha uma situação que eu não imagino nunca dar aula pelo computador. Ensino à distância era como você estar usando um palavrão, né? Tinha que ser presencial. Agora a gente passa por essas experiências e a opinião vai mudando. Talvez a opinião vai mudando mais lentamente que a prática. Mas agora a gente nunca mais vai ter ensino que não seja híbrido, me parece. A gente sempre vai ter ensino que envolve o uso de tecnologia e que envolve presença. E a gente, como vai ser isso, ele vai sendo construído pelas pessoas que estão tentando se dedicar a isso e construir suas vidas em torno disso. E aí, retomando esse ponto que o Perry coloca, inclusive essa fala do Perry me faz voltar para o tema da questão do seguinte sentido, a questão da inclusão digital, porque você perguntou sobre impactos, e aí não apenas intergeracionais, mas intrageracionais, existe uma questão séria aí, que é de você, num ambiente, num mundo político, social, econômico, cada vez mais tutelado ou mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, a presença nesse mundo virtual, ela passa a ter uma importância que não tem precedentes, né? Por exemplo, no nosso caso, das gerações mais velhas. Mas isso leva a um outro desafio, que pode, inclusive, gerar uma distorção num país desigual como o nosso, dessa desigualdade ela se reproduzir no âmbito da geração, que vai ainda assumir as posições, que está passando pelo processo de formação, né, de educação e depois de atuação, porque isso pode significar a diferença entre você se inserir, né, economicamente numa posição mais subalterna, sem chance, e perpetuando, assim, a desigualdade que nos persegue desde sempre. Então, a nossa condição histórica de desigualdade, que não é uma novidade, nós somos um país, uma sociedade historicamente desigual, nascemos com isso e perpetuamos isso, não deveríamos permitir que isso fosse estendido a essa dimensão do universo virtual, do universo das redes, do universo da tecnologia. Perry, a gente vem falando aqui ao longo do programa do conflito de gerações em um contexto mais amplo, um contexto mais social. Mas eu queria restringir um pouco essa nossa discussão para um contexto que está mais próximo da gente, que é o caso da família. E é muito fácil a gente perceber que as famílias são compostas por mais de uma geração, né? Meus pais fazem parte de uma geração, eu faço parte de outra, meus filhos farão parte de outra geração, e assim sucessivamente. Como essas diferenças geracionais se desenrolam dentro desse núcleo familiar? A gente sempre tem uma certa mistura entre o que é uma família que mora junto e que tem uma casa e o que é uma rede de parentesco mais ampla. É sempre uma coisa que me fascinou, era a ideia de que eu posso ter um primo que é mais velho que o meu pai. Eu posso ter uma prima que é mais velha, né, que o meu pai.
tem uma situação em que gerações podem ser vividas por pessoas que são próximos e a gente tem a própria vivência pai, filho, que envolvem umas definições biológicas que também podem ser vividos como de adoção, mas assumindo os mesmos tipos de relações que o laço biológico assume. A gente começa a aumentar, a gente dá mais força àquela relação que é uma relação vertical, ou a gente vai mais à relação conjugal entre as pessoas, né? Ou a relação dentro de uma mesma geração. Eu acho que a gente tem uma certa tendência a horizontalizar isso hoje em dia. As pessoas da mesma geração tentar estar junto um pouco mais do que antigamente, né? Agora, essa questão da família, falar das suas gerações, é possível fazer ele bastante linearmente, mas na hora que vai para outras pessoas, na rede de parentesco mais amplo, aí se desconfigura essa geração que é mais biológica e termina sendo estabelecido dentro das primeiras noções que a gente estava falando hoje sobre a geração é um elemento histórico, né? Claro que as pessoas vivem com grupos de idade diferentes. A nossa tendência é começar pensando geração pai-filho, mas, no fim, falando muito mais sobre as diferenças que ocorreram na história do que as diferenças das idades entre as pessoas na mesma família. A gente fala muito mais sobre esses elementos que são da construção histórica, econômica, e social de um certo grupo de idade, um certo período de tempo que foi vivido, onde as pessoas viviam mais ou menos os mesmos tipos de experiências e se sentem unificados por causa disso. Não é um assunto que é simples de lidar, porque na hora que a gente pensa que a gente está falando de gerações, a gente está falando de idade. Se a gente usa uma noção específica para definir. A gente vai pensando numa coisa, memória, né? O que é a memória? Antigamente, os estudos da memória seriam os estudos dos mais velhos, o que lembram das coisas na vida, como foi construído. Agora, quando a gente pensa em memória, quantas coisas você pode armazenar num certo espaço, etc. Não é necessariamente as coisas que aconteceram com uma pessoa que não viveu isso quando estava jovem, que vai servir para mim como memória que vai me ajudar a me guiar na sociedade onde eu estou. Então, as palavras mudam o seu sentido. A Siddhartha fez uma menção anterior sobre essa noção de família, uma noção, aí ele disse, vitoriana, que a gente acha que a família vitoriana foi plenamente existente nos tempos dos anos 50, anos 60, onde todas as ideias do que é autoridade, obediência, a correção, estão todos bem arrumadinhos. Hoje em dia, quando a gente vai sobre o que é uma família, a gente percebe que a própria definição legal inclui as relações afetivas como mais importante do que as relações biológicas, para você poder ser denominado de família. Antigamente, as leis, que são sempre mais lentas do que como a sociedade vive, essas leis terminaram acompanhando essa ideia de que a afetividade é que cria uma noção de família. E não é necessariamente essa ordem biológica, essa ordem de parentesco. É um parentesco, sim, mas é um parentesco de laços entre pessoas, uma relacionalidade estreita, uma solidariedade e uma série de outros elementos que terminam sendo criados como o que é família. Não é mais, né, necessariamente pais e filhos, né? Uma variedade de noções sobre o que a gente pode chamar de família, terminam aparecendo isso. Isso envolve o colapso de geração como um definidor marcante desse lugar onde a gente vive, né?
Perry e Siddhartha, agora a gente vai se encaminhando para o fim do programa. E minha última pergunta para vocês, para fechar essa nossa conversa, é em que medida, depois de tudo que a gente já falou aqui, né, é importante que as gerações sejam de fato diferentes e apresentem as suas particularidades. Socialmente, o que é que a gente ganha com essa diversidade? Eu acho que eu vou ser muito curto dentro disso. A gente vive um momento histórico, eu acho que inusitado, mas construído lentamente, não tão inusitado, toda vez ele parece inusitado no momento que ele está, em que a gente está insistindo na importância da diversidade. E eu acho que isso certamente é um elemento muito importante para fazer com que diferenças entre gerações, diferentes entre raças, diferenças entre etnias, diferenças entre tudo que for possível, envolvendo um respeito mútuo, quer dizer, a gente não tem diferença no sentido que a gente quer uma cidadania, uma igualdade entre as pessoas, igualdade em termos de sua importância, mas diversidade e respeito à sua maneira individual de ser. Isso evidentemente, né, vai ser válido para gerações, tanto quanto para todas as outras categorias que a gente pode pensar. Bom, eu vou mandar um palpite em relação a essa tua pergunta, uma impressão, né? A impressão que eu tenho é que sempre haverá diferenças que a gente pode chamar, ainda que possa qualificar de modo específico, mas sempre haverá diferenças entre o que a gente chama de gerações, né? As redes sociais, inclusive, elas têm esse condão de, no certo sentido, reforçar isso. Justamente, como eu comentei, né, anteriormente, permitir uma aproximação entre os indivíduos pela sua faixa etária. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, o adulto jovem, enfim. Então, sempre vai haver, porque você vai passar pelas experiências em comum com aquelas outras pessoas que são da sua mesma faixa, né? Então, apesar de eu não defender aqui nenhuma visão do tipo naturalista, no sentido de dizer a biologia que explica, eu acho que tem um componente circunstancial aí, que é o do lugar que você está descobrindo coisas ao mesmo tempo que outra pessoa está. Ao mesmo tempo, os indivíduos eles estão sempre num processo, desde que começam a se entender por pessoas, por indivíduos, num processo de construção de identidade. Então, você constrói a sua identidade demarcando posições, por exemplo, em relação a um outro. E esse outro, não raro, é alguém de outra geração. Então, isso me parece que deve continuar, ainda que de modos e graus diversos, deve continuar. Agora, por outro lado, o que é que a gente pode dizer em relação o que poderia ser auspicioso nesse processo? O fato de que, como o Perry, né, comentou, a chave da resposta dele estava na questão da quadra histórica, dos dilemas que a gente enfrenta, a questão da cidadania, a questão, né, dos valores que a gente deve definir como aqueles que vão governar o modo como a gente vai viver, né, em sociedade, né, na civilização. Então, aí você tem um potencial grande da questão da geração, da questão do uso das redes, do uso compartilhado das redes, em disseminar pontos de vista, valores, no sentido, por exemplo, da diversidade, não só da aceitação ou da tolerância. A tolerância é pouco, na verdade, porque você tolera. A ideia da tolerância ela pode ser uma linha muito fina entre isso e você logo passar para uma desconfiança, uma intolerância, e sim de um convívio natural, de uma naturalização da diferença, né, uma aceitação serena da diferença de sexo, raça, cor e também de idade. Tá, os jovens vão ser sempre mais de um jeito, os adultos mais de outro jeito, porque você também, aí eu não posso também negar que tem aspectos biológicos que estão envolvidos, hormonais, e aí aqui seria legal depois, né, chamar para conversa, né, o pessoal da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, enfim. Mas eu acho que, nesses termos, eu responderia essa tua questão, né? As diferenças vão continuar existindo, mas isso não quer dizer necessariamente um tipo de desfecho histórico ou outro. Isso está aberto, né? Uma vez que nós somos seres dialógicos
e o jovem chegou para conversar há muito tempo e vamos conversar, vamos dialogar, né? É isso. Perry e Siddhartha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigado, Ariana. Obrigado, Perry, pelo convívio aqui. Ariana, pelo convite. Valeu. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e o programa de hoje, que foi produzido por Larissa Soares, contou com áudios das redes sociais de Af The Hype e Esse Menino. Para falar com o Conexão, acesse facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Siga o Conexão também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para ouvir a gente quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Conexão.